Quando é que eu posso me considerar, Anderson, que eu estou tendo insônia? Bom, o consenso, né, que se tem, eu sempre falo de consenso porque aquela ideia é para tirar do crivo de opinião, para tirar do crivo do achismo, não, eu falo de consenso porque aquilo que já foi consolidado em termos científicos. Quando eu tenho uma perturbação do sono, ali em recorrência, com incidência, né, a ideia de frequência, de incidir mais de 3 vezes por semana, e que essa perturbação perdura ali por mais de 3 semanas. E a gente está falando em torno ali de um mês e meio, com essa incidência. Então, assim, durante a semana, como que está? É diferente de uma pequena perturbação do sono muito pontual, às vezes por uma questão de ansiedade, que não é ansiedade do senso comum, às vezes a pessoa está ali, algo muito bom vai acontecer, não só negativo, né? E a pessoa está naquela expectativa, então é chamado comportamento ansiogênico, né? Dispara ali uma ansiedade, então a pessoa... Então, não é insônia, é uma perturbação do sono. Então, uma leve perturbação do sono não se caracteriza como insônia. Então, se tiver acima de 3 semanas, a gente já pode se considerar um portador de uma insônia. Aí, a insônia ela pode ser aguda, ou seja, ela pode ser pontual. Quanto tempo? Quantas horas nessas 3 semanas consecutivas? Quantas horas ou quantas vezes por dia? Pensar em uma pessoa que ela não dormi bem na segunda, e terça já dormi bem, quarta já tive problemas também, quinta, final de semana desregulou. Então, passou uma semana, 2, 3, ou seja, com a frequência maior do que 3 vezes na semana, e aquilo perdurando por mais de 3 semanas. Eu arredondo para um mês. A gente já começa a acender o sinal amarelo de que alguma coisa está fora da ordem, e aí a gente vai começar a fazer os exames iniciais para ver se não se detecta ali uma insônia chamada aguda, que é aquela pontual. Não tratando a insônia aguda, ela vai cronificar e tornar-se uma insônia crônica. E essa insônia crônica que é grave, né? A gente tem um exame chamado IGI, que é o Índice de Gravidade de Insônia. Então, já tem instrumentos para avaliar isso. E na questão do sono, Anderson, tem o sono REM, né? Tem as fases do sono, né? Isso. Inclusive, da própria insônia tem algumas fases, né? São 3 fases que tem nela. Eu queria saber o seguinte, quais os benefícios do sono, né? Para o corpo, e o que me traz de malefícios com a falta de sono? Sim, excelente. Aí, isso aí a gente poderia ficar aqui, aquela ideia, toda uma eternidade, digamos que assim, exagerando, fazendo licença poética, né, para falar dos diversos benefícios. A gente pode fazer uma equivalência como o oxigênio, né? Se a gente disser assim, qual o benefício mesmo de eu respirar? Qual o benefício de eu respirar? É a vida. Qual o benefício de eu fazer a ingestão de água? A própria vida. Qual o benefício de eu me alimentar? A própria vida. Então, o sono ele tem um caráter revigorador, estruturante de manutenção da própria vida. Aí, eu vou superficialmente citar alguns parâmetros aqui, você vai aprofundando. Por exemplo, a gente tem um sistema chamado sistema linfático, ou seja, é um sistema na nossa parte cerebral que ele só ativa quando a gente entra em estágios mais avançados do sono e que a função dele é retirar toxinas cerebrais que é produzida de forma natural. O próprio metabolismo nosso, o fato da gente estar aqui em vigília agora raciocinando, pensando, falando, o nosso cérebro tem plena atividade. Essas toxinas são geradas e na parte do sono é o sistema linfático, que é uma limpeza. Uma das proteinases e proteínas que se tira é o beta-amiloide, que é retirada por esse sistema linfático. Essa beta-amiloide é conhecida como a proteína do Alzheimer. Então, ou seja, quem tem uma perturbação do sono aumenta as chances de desenvolver demência dos mais diversos tipos, né? É um nome até, assim, parece ser muito popular, demência, né? Mas é um nome científico, né? Então, você tem diversos tipos de demência, Sim. que é justamente a infracognição e a perda das faculdades de memória, atenção e inteligência. Então, a beta-amiloide é a proteína do Alzheimer. Para as pessoas que desenvolvem o trabalho à noite, né? As pessoas que trabalham à noite e dormem durante o dia, compensa esse sono? Realmente é compensador? É restaurador? Faz o mesmo papel que se fosse à noite? Não é restaurador. Aquela ideia, né? E vai se fazer como? Se a gente tem parte da sociedade que precisa fazer a sociedade funcionar, né? Os plantões e tal. Então, ou seja, não é. Isso, assim, uma hora a conta vem. Tanto que já existe, né? Digamos, na dinâmica de trabalho, tem a hora adicional noturno, né? Tamanho é o desgaste que tem, né? A insalubridade laboral que se tem por fazer atividade no turno ali. Aí tem as pessoas que é de plantão, de hospital, delegacia. Então, você trabalha tal hora e folga 2 dias, 3, tem uma compensação. Mas essa compensação é compensação de fundo social, o sistema biológico não entende dessa forma. Aquela ideia, se você passa ali um dia inteiro sem beber água e no outro dia você bebe o dobro de água, os rins não deixaram de sofrer menos, você sobrecarregados pelo dia anterior que você não fez a ingesta de água adequada. Então, nesse caso, o sistema nervoso central só produz, aliás, o periférico, né, as glândulas, né,
que produz a melanina, pineal. Então, a escuridão noturno ajuda isso a acontecer durante o dia, enquanto o sol está aí. Biologicamente, o que a gente tem? Se fala muito do círculo circadiano, né? Aquela ideia, o círculo circadiano, que circula dia e noite, mas a gente esquece que tem um círculo ultradiano, ou seja, diversos movimentos orgânicos que acontecem abaixo de um ciclo de 24 horas. Abaixo de 20 horas já é ultradiano, como respiração, batimento cardíaco, sístole e diástole. E a gente tem os ciclos infradianos, ciclos que estão sobrepostos ali acima de um dia. Tudo isso compõe a nossa saúde. Por exemplo, o ciclo menstrual das mulheres, 21 dias, regeneração de tecido, a gente às vezes se fere um pouco na pele, vai levar mais do que 24 horas, Sim. obviamente. Então, qualquer ciclo acima de 28 horas já é infradiano. Então, o sono, como ele está ali circunscrito no 24 horas, né, que tem relação com o girar da Terra, o movimento do Sol, ele é um marcador, ele é uma pista ambiental de que cai-se o dia, né, chega-se a noite, e é um momento de se recolher por uma proteção, porque em termos biológicos o ser humano é caça, não é caçador. Então, existe a etologia, né, que eu estudo a evolução da espécie humana, Sim. onde existe esse registro biológico que na noite o humano, enquanto mamífero, ele não é caçador, ele não é como um felino, ele não é como um réptil, ele se recolhe. E aí, os registros que se tem. Então, apesar de a gente estar hoje em sociedade, o sistema biológico guarda essa memória, o que fez a espécie humana chegar até aqui. Ao cair do Sol, é percebido pelo nosso núcleo supraquiasmático, ou seja, que é um grupo de 70, 80 mil neurônios que está acima do quiasma, que é esse nervo óptico, a queda da radiação solar e sinaliza que, olha, está chegando a noite, vamos produzir aqui a melatonina, né? Melatonina. Não para participar do sono, mas para iniciar uma mudança de ciclo. Então, concluindo, no sono o cérebro não desliga, ele apenas muda a ciclagem para fazer queda de temperatura, a ideia de digestão, preparar o organismo para restaurar ele. Eu costumo fazer uma comparação e concluindo, quando o avião para no aeroporto, né, ele está lá na pista, vai Sim. o pessoal fazer a fuselagem, né, vai fazer ali o reparo. Então, no sono, nós fazemos o reparo dos tecidos gastos durante a vigília. Então, ou seja, é necessário que se faça a queda do sol é um marcador biológico para iniciar esse início do sono. Quando a pessoa se priva, toda privação de algo que é necessário, ele é um fator desestruturante. Então, por força social, por força econômica, eu preciso passar noites em claro. Mas aquela história, isso levado a alguns anos, a conta chega, né? A conta biológica. Agilson Lino convida, novidade e informação para melhorar sua vida.